Bom, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, mais um plugin aqui da comunidade que a gente achou interessante de trazer aqui para vocês. E, pessoal, é um plugin com uma proposta bem interessante, que pode ser que seja interessante para você, para o seu cenário. A gente vai debater um pouquinho aqui sobre ele, tá? Esse plugin, pessoal, ele é voltado para manutenção em computadores. Esse é o primeiro ponto. E o que eu particularmente achei interessante nele é que ele traz, vamos dizer assim, ele resolve uma deficiência no GLPI que as pessoas usam de outra forma. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui durante esse vídeo, tá? Então vamos lá. Pessoal, interrompendo aqui, recado rápido. Pessoal, queria só pedir o apoio de vocês, se inscrevendo aqui no canal, pessoal. O YouTube está nos mostrando que 80% das pessoas não são inscritas, das pessoas que assistem ao nosso canal. Então, pessoal, pedindo o apoio de vocês para sempre deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever se você não for inscrito para não perder novidades. E fazendo isso, você garante que outras pessoas vão conseguir ver o nosso trabalho e também nos incentiva e trazer mais e mais conteúdo para vocês. É só esse recado, pessoal. Valeu! O nome do plugin tá em inglês, né? Preventive Maintenance, não sei pronunciar, mas é manutenção preventiva, né? A ideia é essa. O criador é o Will, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o GitHub do plugin. Lembrando que esse plugin não está no Marketplace, então a instalação dele tem que ser daquele método manual, tá? E aqui você pode também contribuir fazendo um Pix para ajudar aí o projeto. É um plugin novo também, tá, pessoal? Inclusive, também demos aqui uma contribuição para o criador. Estamos sugerindo algumas melhorias para ele. Então vamos ao que interessa, né? Então vamos aqui na lista de plugins. Então, basicamente, estou acessando aqui os plugins instalados. Esse aqui é o plugin, tá? Ele está na versão 1.1, que saiu 2 dias atrás. Ele só não atualizou aqui a versão aqui na leitura. E basicamente, pessoal, é essa tela que o plugin vai criar. Essa tela, ela fica em plugins Preventive Maintenance, né? Então, basicamente aqui em plugins ele vai criar essa tela. E primeiro ponto, pessoal, antes de acessar aqui essa tela, provavelmente o seu vai dar erro. O que é que você faz? Administração perfis. Você vai entrar no perfil que você quer liberar o acesso. Aí você vai vir nessa guia e você vai liberar aqui, ó. Se for um plugin de gerenciamento global, gestão global, você libera tudo, apagar, criar, ler, tá? Aí você vai entrar aqui. Então, essa aqui é a tela do plugin. Eu vou passar para vocês alguns recursos dele, tá? Pessoal, esse plugin, ele tem como intuito fornecer o cadastro de plano de manutenção por entidade. Então, como é que ele funciona? Você pode clicar ali em adicionar, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Você escolhe primeiro a entidade, né? Depois você escolhe qual computador e você preenche algumas outras informações, como técnico relacionado, quando foi a última manutenção e quando vai ser a próxima manutenção daquele computador. Então, e isso aqui também é outro ponto, né? Esse plugin, no momento, ele está focado em computadores, o que não deixa de ser interessante, tá? Então, basicamente, ele tem um alerta visual, que seria baseado nessa tela aqui. Ele também tem atualização, ele tem geração automática de chamados, que é interessante, eu vou mostrar para vocês também. Quando o ativo, né, o computador, ele fica no prazo de manutenção, ele estoura o limite, ele pode criar automaticamente um chamado, isso é bem legal. Ele também separa a lista de manutenções por entidade. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma entidade chamada GLPI Basic, e aí aqui dentro eu tenho os computadores associados, né? Inclusive tem o nome do computador aqui, ó. E ele vai estar separando aqui por entidade também. Também dá para definir qual perfil, vou mostrar para vocês também, é o perfil dos técnicos. Então, se você tem um perfil que os técnicos usam para atendimento, você pode colocar esse perfil lá na lista
e aí você vai poder escolher os técnicos daquele perfil para poder definir que técnico está associado àquela manutenção. Também vou mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, pessoal, eu vou primeiro mostrar para vocês aqui os computadores que eu tenho. Se você perceber, eu tenho duas entidades chamadas Sua Empresa GLPI Basic e GLPI Vazio, né? Então, basicamente, eu tenho 4 computadores. Eu vou criar aqui uma manutenção nova do PC03, por exemplo, que está na entidade GLPI Vazio. Então, vou clicar em adicionar. Aqui nesse primeiro botão, pessoal, você define os perfis que você quer considerar técnico. Então, qual é a minha sugestão? Aqui nessa tela, você coloca o perfil que você quer considerar que são pessoas técnicas, tá? No meu caso, seria esse perfil aqui de atendimento. Atendimento basic é o perfil que eu considero aqui, tá? Aí você marca o perfil e salva a seleção aqui, beleza? Aí você vai escolher a entidade. Caso você use uma entidade só, aí você escolhe a raiz. Agora, se você tem um computador separado por entidade, aí você precisa escolher a entidade do computador. Lembrando que o próprio plugin ele vai filtrar os computadores daquela entidade. Então vocês vão perceber que aqui na Basic ele só vai aparecer, na verdade eu vou escolher vazio, né? Aqui no vazio só vai aparecer esses dois, tá? Então ele vai filtrar. Nome da manutenção. Pessoal, isso aqui é um ponto interessante. Eu vou explicar para vocês o porquê. No nome da manutenção, esse plugin, pessoal, ele tem uma proposta de manutenção, mas ele pode ser utilizado para outra coisa também. Primeiro, manutenção, né, que é o propósito. Então, aqui no nome da manutenção, você pode colocar uma palavra-chave, um assunto-chave da manutenção daquele computador. Então, vou dar um exemplo. Upgrade de memória. Vou colocar aqui, ó, upgrade de memória. Vou fazer um upgrade de memória, o responsável sou eu mesmo. O computador é o PC03. Quando foi feita a última manutenção? Digamos que foi feito hoje. A próxima manutenção vai ser daqui a um mês, por exemplo. Eu posso colocar o período aqui, ó, ou eu posso selecionar diretamente aqui. Eu vou aplicar. Nesse exemplo, eu estou colocando como upgrade de memória. Então, quando chegar o prazo dessa manutenção, eu já vou saber que é de upgrade de memória, eu não vou esquecer. Então, o fato dele criar essa lista e poder gerar um chamado evita do técnico esquecer. E caso alguém pergunte, Lucas, mas o GLPI tem chamado recorrente. Sim, tem chamado recorrente. Só que não dá para fazer dessa forma aqui, de você escolher o ativo, o chamado recorrente. Você precisa criar modelo de chamado que dá mais trabalho. Então, pensando por esse lado, o plugin facilita essa parte aqui, tá? E aí eu vou salvar. Se você perceber, ele criou aqui, ó, na entidade GLPI vazio, né, uma nova manutenção agendada. Eu tenho o ID da manutenção, eu tenho o assunto da manutenção, eu tenho o computador associado, eu tenho o técnico responsável, quando foi feita a última manutenção e quando é a próxima manutenção. Então ele fica com essa visão aqui. Eu consigo ver essa barrinha, pessoal, ela vai aumentando também, tá? Esse é um ponto. Ele até tem na documentação lá do GitHub dizendo que o status da manutenção ela vai ficar entre verde, amarelo e vermelho. O verde seria em dia, o amarelo atenção e o vermelho urgente. É só para você ter uma noção visual ali, tá? E se você perceber também, aqui está habilitado o auto ticket. O que é que isso vai fazer? Quando a manutenção chegar no prazo de ser realizada, né, e o técnico não alterar aqui, porque você pode editar, tá? A última manutenção que você fez e quando vai ser a próxima, digamos que ele fique do jeito que está esse outro aqui, né? O que que ele vai fazer? Automaticamente ele vai criar um chamado, tá? Inclusive já fiz o teste, eu tenho um chamado aqui aberto sobre isso, que é esse chamado aqui, ó. Então, se você perceber, ele traz no título essa frase aqui, e ele traz também a descrição da manutenção. A descrição, pessoal, seria isso daqui, ó, tá? Ele traz a descrição aqui. E aí eu poderia, por exemplo, fazer regras para esse chamado cair para um grupo chamado manutenções, alguma coisa assim.
É claro, né, pessoal, que esse plugin acabou de ser criado, tem coisas que podem melhorar, que inclusive eu sugeri ao criador, mas como qualquer outro plugin, tem coisas que pode melhorar. Mas eu acho a proposta dele bem interessante, principalmente pelo fato dele conseguir criar o chamado, tá? Porque criando o chamado, você consegue ter uma rastreabilidade melhor. Então, eu vou fazer aqui uma comparação. Se eu usasse um chamado recorrente para fazer manutenções, eu não conseguiria descrever tanto. Eu teria que fazer geral, por exemplo. Manutenção toda quinta-feira, né? Sei lá, a cada 15 dias. Aí eu teria que ver lá no meu parque as máquinas que precisam de manutenção. Com esse plugin, eu consigo ter uma rastreabilidade melhor, porque eu posso botar uma descrição, posso ver qual computador associado, então eu consigo ter uma visão melhor também, tá? Então, a proposta dele é bem interessante. Claro que tem coisas que podem melhorar, e eu tenho certeza que vai melhorar, que inclusive o criador já incluiu melhorias aqui nesse plugin, tá? E uma coisa interessante também, pessoal, é que esse plugin ele pode ser utilizado para outra finalidade, que seria o quê? Que inclusive um cliente nosso perguntou sobre isso recentemente. O fato de você precisar recolher uma máquina. Imagina que foi aberto um chamado e você disponibilizou a máquina, por exemplo. E aí você quer lembrar daqui a 30 dias que você precisa recolher aquela máquina. O que é interessante nisso? Você pode atender o chamado, fechar o chamado, criar uma manutenção, embora não seja voltado para recolhimento de máquina, mas daria para colocar a descrição assim: recolher máquina fulano de tal. Aí você associa o computador e bota quando é que você tem que recolher. Dessa forma, como ele vai gerar o chamado automático, lembrando que para gerar o chamado automático precisa estar habilitada essa opção aqui, tá? Senão ele não vai gerar. Com esse chamado automático, já vai dar para fazer um atendimento mais rápido no sentido de lembrar que precisa recolher essa máquina, entende? Então, eu vejo que esse plugin pode trabalhar nesses dois níveis aqui, tanto na manutenção, como também no recolhimento de máquina. Mais uma vez, é um plugin que acabou de ser criado, tem muita coisa que inclusive eu pontuei para o criador, no sentido de melhoria, tá? E aí, mais uma vez, você pode acessar o GitHub do projeto, você pode colocar a sua contribuição, reportando bugs, fazendo um Pix, uma doação, e também abrindo uma issues para sugerir melhorias. Então, se vocês perceberem, tem uma issue minha aberta aqui, com algumas sugestões aqui, que inclusive vocês podem acessar, e vocês podem responder se faz sentido essas melhorias aqui que eu coloquei para poder apoiar e o criador ver que realmente faz sentido desenvolver, tá? E aí o que eu poderia falar também, de maneira resumida, sobre esse plugin, é que basicamente ele tem um agendamento inteligente, que você pode definir os prazos, né? Que nem eu mostrei. Você pode colocar tanto o prazo específico, como também os períodos, né? A periodicidade ele já calcula, né, o prazo ali. O calendário interativo automaticamente atualizando as datas. Uma coisa interessante também é que esse campo aqui, última manutenção, se você tiver habilitado vou até voltar aqui, o chamado automático, assim que você solucionar o chamado, ele vai atualizar isso daqui, a última manutenção, tá? Então, ele também tem esse recurso de atualizar a última manutenção quando você fecha o chamado. Porque ele entende que você. Porque assim, pensa comigo. Se o chamado foi gerado, significa que aquela manutenção não foi devidamente feita. Então, quando o chamado é fechado, ele entende que você viu o chamado e ele atualiza a última manutenção. Então, você não precisa vir aqui fazer manualmente. Eu também achei isso legal, tá? Interessante. Ele também tem essa parte de filtros que você pode filtrar aqui os status. Inclusive o status que eu estava comentando, né? Em dia, vou até fazer um teste aqui, ó. Ó, em dia tem esse cara aqui, o gente. Ó, o gente tem ele aqui, né? Atenção, não tem nenhum, que seria o que está no meio termo, né?
Tem aqui a parte do técnico também responsável e a entidade, né? Então, interessante também. Aí o progresso ele vai aumentando aqui, né, também. E também tem a parte de permissão para você permitir que perfil vai ter acesso a essa tela aqui, tá? Beleza? E basicamente é isso, pessoal. É um plugin que serve aí para ajudar as manutenções dos computadores de vocês. No caso, para quem usa ativos, né? Para quem não sabe, o GLPI é muito forte também, pessoal, na parte de ativos, tá? Que você pode utilizar. E ele também, acredito que ele vai ter um viés que poderá talvez adaptar para ser utilizado para recolhimento de máquinas também. Eu acredito, tá? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui na descrição o GitHub do projeto para você ir lá, baixar no seu GLP se você quiser, deixar o seu feedback para o criador, o seu apoio, tá? Mais uma vez, deixe seu like no vídeo, se inscreva para não perder novidades e é isso, pessoal. Até a próxima.